Amigos, vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante, que surgiu há pouco tempo, que é a respeito dos telômeros. Existem trilhões de células em nosso corpo e a todo momento um grande número delas está se dividindo para nos manter vivos. O processo é guiado pelos genes situados nos 23 pares de cromossomos encontrados no núcleo das células e que contém todo o nosso material genético. Mas é na ponta dos cromossomos que está o maior interesse dos cientistas atualmente, os telômeros. Em linhas gerais, os telômeros são constituídos por delicados filamentos localizados nas extremidades de cada cromossomo. Eles podem ser comparados às pontas plásticas de cadarço de sapatos, pois evitam que ele desfie ao mesmo tempo em que garante a proteção do material genético. Ainda, essas estruturas correspondem a regiões não codificantes do genoma e que consistem em longas séries de sequências curtas e repetidas com importante papel na manutenção e integridade do DNA. A longitude dos telômeros é medida em pares de base, que são as pares de nucleotídeos opostos e complementares que estão conectados por ligações de hidrogênio na cadeia do DNA. A longitude dos telômeros varia muito entre espécies distintas. Podemos ver que, de alguma forma, a quantidade de divisões celulares é inversamente proporcional ao tamanho dos telômeros. Quanto mais uma célula se dividiu, menor será o comprimento dos telômeros e menor será seu potencial para continuar se dividindo. Então, uma célula que se dividiu mais vezes, digamos, é mais velha do ponto de vista replicativo do que uma que se dividiu menos vezes. Na medida em que nossas células se dividem para se multiplicar e para regenerar os tecidos e órgãos do nosso corpo, a longitude dos telômeros vai se reduzindo e por isso, com o passar do tempo, eles vão ficando mais curtos. Quando finalmente os telômeros ficam tão pequenos que já não são mais capazes de proteger o DNA, as células param de se reproduzir, alcançam um estado de velhice, entre aspas. Por isso, a longitude dos telômeros é considerada um biomarcador de envelhecimento-chave, entre aspas. No nível molecular, embora não seja o único, nos últimos anos, esse aspecto tem chamado a atenção de diversos pesquisadores. A longitude dos telômeros é medida em pares de base, que são os pares de nucleotídeos opostos e complementares que estão conectados por ligações de hidrogênio na cadeia do DNA. A longitude dos telômeros varia muito entre espécies distintas. Já existem formas de medir o tamanho dos telômeros por meio de exame de sangue e também o uso de ativadores de telomerase, como forma de estimular o aumento dos telômeros comprometidos. Um exemplo é o composto natural extraído das raízes de astragalos membranaceus, planta chinesa, utilizada pela capacidade de ativar a telomerase e retardar os processos degenerativos ao envelhecimento. Vale ressaltar ainda que um estilo de vida saudável, por meio de práticas de atividades físicas, alimentação equilibrada, controle de peso corporal e cuidado com a saúde mental, são práticas que podem contribuir para a manutenção ou mesmo aumento dos telômeros e o equilíbrio das funções celulares. Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jacques Sosaks pesquisaram os telômeros e descobriram que a enzima telomerase pode proteger os cromossomos do envelhecimento. Pode fazer com que eles regenerem os telômeros
e assim prolongar a vida deles. Essa enzima ajuda a impedir o encolhimento dos telômeros com a divisão celular, o que ajuda a manter a juventude biológica das células. A intenção é ativar a telomerase de uma forma que seja possível curar pessoas que estão morrendo de doenças raras por mutações genéticas associadas a telômeros muito curtos. Vejamos o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Cecília pelo Nutrigenômica Descomplicada e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco sobre a ideia entre envelhecimento, comprimento de telômeros e alimentos antioxidantes. O que aconteceu essa semana? Eu faço um mestrado atualmente, eu estou na Universidade de Navarra nesse exato momento gravando esse vídeo, e eu peguei uma disciplina chamada Obesidade e Balanço Energético, cuja avaliação final era fazer um teste normal, né, de múltipla escolha, e também fazer uma exposição oral sobre um capítulo do livro da professora. Era um livro sobre obesidade, estresse oxidativo e alimentos antioxidantes. E aí, como eu vou fazer o meu trabalho de final de mestrado com essa ênfase em telômeros, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Se você não sabe do que se trata, não sai desse vídeo, fica aqui. Mas o meu trabalho de final de mestrado vai ser sobre qualidade da dieta e comprimento de telômeros na população espanhola. Então, eu estrategicamente já escolhi esse capítulo para poder aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. E aí, eu coloquei uma enquete nas minhas redes sociais, lá no Instagram, se você ainda não me segue, eu vou colocar aqui o @ sobre conteúdo em nutrigenômica com a linguagem descomplicada para nutricionistas e estudantes de nutrição. Eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu trouxesse essa apresentação aqui também, né, para o nosso conteúdo gratuito para as redes sociais. Eu falei, bom, vocês voltaram super e eu achei uma ótima ideia. Bom, primeiro, se você nunca escutou falar de telômeros, se isso para você é um palavrão, deixa eu te explicar porque é simples, tá? Telômeros, ele deriva de uma palavra grega, significa partes finais. E aí, nesse caso, a gente se refere às partes finais de um cromossomo. Então, você imagina um cadarço, tá? Um cadarço de sapato. Tem a parte de tecido e no final tem aquela parte que é envolvida com plástico, como se fosse mais compactada. Então, aquilo ali é exatamente o que se chama de telômero, que são essas partes finais que são formadas por várias milhares de sequências de TT a GGG, ou seja, sequências de nucleotídeos formando o material genômico. Isso quer dizer o quê? Timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. E aí grava essa informação porque o conteúdo de guanina, ele é extremamente sensível ao estresse oxidativo. Então isso vai ser importante, essa ideia, quando eu for fazer a correlação com o envelhecimento, tá certo? Mas vamos continuar falando aqui em relação ao que seria esse telômero. O comprimento de um telômero depende da idade individual e do tipo de tecido. E ele tem uma função básica que é de trazer estabilidade, de proteger o DNA contra o dano oxidativo, e isso acaba preservando a sua estabilidade e também a sua integridade. O comprimento de um telômero, ele é um biomarcador em relação à idade biológica. Por quê? Porque a cada vez que uma célula se divide, se replica, se perde algum material genético. E existe uma enzima chamada telomerase, que ela faz justamente repor esse material genômico que foi perdido, como se estivesse ali recosturando o DNA. E à medida que a célula se divide, esse telômero ele vai se encurtando. Então, esse comprimento ele pode chegar a um ponto crítico tal que isso limita a divisão celular, ou seja, a célula acaba entrando em morte programada, em apoptose. Então, por conta disso, telômeros que são mais longos, eles são associados também com longevidade. E aí agora, a gente fazendo essa relação com o envelhecimento celular, esse comprimento de telômeros, ele funciona como sendo um mecanismo chave da senescência da célula, por conta dessa senescência de replicação. Claro que tem outros fenômenos associados, por exemplo, o estresse oxidativo, a inflamação, disfunção mitocondrial, mas aqui eu vou me ater principalmente a esse comprimento de telômeros, tá? E aí, fazendo essa correlação com o envelhecimento celular, o que se discute atualmente é que o comprimento de telômeros, ele funciona como sendo um mecanismo chave dessa senescência celular, que é uma senescência de replicação. E a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele é um processo natural e ele resulta, dentre outros fatores, do dano que é causado pelo estresse oxidativo
e também pela inflamação, que por sua vez, isso acaba afetando a estabilidade do genoma, a manutenção dos telômeros e também a atividade dessa enzima que eu mencionei, que é a telomerase. E isso, ao longo do tempo, acaba conduzindo à diminuição dessas funções fisiológicas e, então, ao aparecimento de enfermidades crônicas que a gente já conhece, como diabetes, câncer e hipertensão, dentre outras. E aí, agora que vem a nossa parte, né, o nosso papel como nutricionista e o poder da nutrição nesse processo de retardar o envelhecimento por intermédio da manutenção dos telômeros, é porque a gente sabe que fatores que são relacionados com o estilo de vida, como tabagismo, sedentarismo, etilismo, e aí eu me refiro mais ao etilismo também crônico, tá? Dieta rica em ferro, porque a gente sabe que é um mineral pró-oxidante, rica em gorduras saturadas, transaturadas, consumo excessivo de carboidratos refinados, como pão branco, bebidas açucaradas, todos esses fatores, eles acabam por afetar negativamente o comprimento dos telômeros, assim como a atividade da telomerase, estimulando o processo inflamatório, levando à apoptose e também alguns sinais relacionados à mutagênese. Além disso, a presença de alguns polimorfismos genéticos, que são variações genéticas comuns, de genes que são envolvidos tanto com replicação celular, com esse empacotamento do material genômico e também com a própria manutenção dos telômeros. E aí eu poderia citar OBFC1, CTC1 e ZNF66. Além disso, também pode ser um processo decorrente de algumas mutações que podem acontecer em componentes da enzima telomerase. Tem alguns estudos do tipo GWAS, que são estudos de associação ampla do genoma, que encontraram associação entre o alelo D, que é o alelo deletado, de um gene chamado ECA, que é o gene que expressa a enzima conversora de angiotensina, que também está relacionado com telômeros mais curtos. Além disso, a produção de sirtuínas, que são enzimas que participam dos processos de metilação, né, de desacetilação de estonas. Isso não é importante você saber agora, mas só saiba que existe sim um marcador de longevidade, nesse caso seriam as sirtuínas, que está relacionado com telômeros que são mais longos em uma população americana da Louisiana. Isso é um estudo que tem, tá certo? Outros fatores são relacionados com sexo, com idade e com etnia. As mulheres, elas têm telômeros mais longos em relação aos homens, e nos dois, em ambos, os telômeros, eles se encurtam com o passar dos anos, com a idade. Em relação à etnia, o que se sabe é que americanos africanos têm telômeros mais longos do que caucasianos. Ao contrário, existem também alguns fatores derivados da dieta, principalmente alimentos nutrientes que têm potente ação antioxidante e anti-inflamatória, que podem aumentar a atividade da telomerase, atuar nessa manutenção da estabilidade do genoma, né, do material genético, retardando desse jeito o envelhecimento precoce. A gente poderia citar aí as vitaminas A, B9, B12, a vitamina C, D e E, além de alguns minerais, como é o caso do zinco, do selênio e do magnésio, os dois primeiros aí principalmente atuando nos sistemas antioxidantes de defesa, né, os sistemas endógenos, e o magnésio atuando em relação à estabilidade da membrana celular. Alguns lipídios, como se sabe, né, o potencial anti-inflamatório dos ácidos graxos ômega 3, alguns padrões alimentares, e aí eu acho importante ressaltar essa questão dos padrões, porque no final das contas, né, quando você vai orientar, você não orienta um nutriente específico para o seu paciente, você vai orientar ali um padrão de alimentação, porque existe uma interação entre os nutrientes e os compostos bioativos. E aqui eu me refiro ao padrão mediterrâneo, que é reconhecido pelo seu potencial tanto anti-inflamatório como antioxidante. Você precisa conhecer se você ainda não conhece. Além dos polifenóis, e aí por conta da sua atividade antioxidante, que são aqueles que estão presentes no chá, no café, no vinho e na cerveja. E aí eu não posso esquecer de citar a questão da atividade física também atuando nessa redução do encurtamento do comprimento dos telômeros, e aí a atividade física leve a moderada, né, porque a atividade física muito intensa já aumenta a produção de radicais livres. E aí o que eu quero que você fique aqui como ideia final é que quanto menor a inflamação e também o estresse oxidativo, isso resulta em telômeros mais longos, portanto, telômeros mais íntegros e protegidos em relação ao seu material genético. E que fatores da dieta podem funcionar como sendo uma ferramenta essencial na nutrição de precisão para poder reduzir o dano celular, né, o dano oxidativo, o estresse oxidativo
melhorando assim essa questão relacionada com o encurtamento de telômeros, que é tão natural ao longo da vida e está relacionado com o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, tá certo? Logo que eu terminei essa apresentação, eu perguntei para minha professora como que a gente faria isso em consultório, né? Beleza, enquanto a gente está aqui no ramo da ciência, ótimo, né? Enquanto a gente tem acesso a alguns métodos que são específicos para medir o comprimento de telômeros, como que isso funcionaria na consulta do nutricionista? Seria o caso de você pedir uma análise em relação ao comprimento de telômeros. Então, dá uma olhada aí no laboratório da sua cidade, se já fazem isso, porque pode ser um excelente biomarcador da idade celular e também de alguns mecanismos que são relacionados com epigenética, tá certo? Eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Se você não tinha nenhuma ideia em relação aos telômeros, como que isso se relaciona ao processo de envelhecimento, assim como longevidade, deixa aqui o seu comentário, eu vou adorar responder. Aproveita para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo de todos os conteúdos novos que eu liberar por aqui, tá bom? Então, amigos, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar.